Bem-vindos para aqueles que ainda não se situaram onde nós estamos. Bem-vindos. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: bem-vindo, bem-vinda. Deus te abençoe. Ainda bem que estás aqui. É bom estar aqui com todos os irmãos. Quem é que nos visita pela primeira vez? Só para nós sabermos se temos aqui alguém connosco. Bem-vinda. Bem-vindo ali atrás também. Bem-vindo também. Podem levantar assim bem alta a mão, só para nós vermos, está bem? Bem-vindos. Não sei se vieram juntos. Se não vieram juntos, vieram todos, pelo menos, tá? Deus vos abençoe. Obrigado por estarem aqui connosco. Mais alguém que nos visita pela primeira vez? Há mais alguém ali? Bem-vinda também. Deus abençoe. Há mais alguém aqui pela primeira vez? Não? Se não há mais ninguém, vou já avisar. A primeira é de graça. Podes baixar o braço. Agora já podes baixar, está bem? Deus te abençoe. A primeira é de graça. Está bem, mas o Senhor, Ele está aqui. Nós acreditamos que Deus está aqui, que Ele fala com todos nós. Então, se estão connosco, vamos todos a bordo. Vamos fazer a mesma viagem, tá? O Senhor vai falar connosco através da sua palavra. Ele já está a falar connosco através do louvor, da adoração. Ele já está a falar connosco através da comunhão. E nós vamos todos beneficiar deste momento, aquilo que o Senhor trouxer para nós hoje. Amém? Amém. O grupo de louvor já iniciou aqui as hostes com o louvor, com o chamamento para a adoração violenta, está bem? Ela não é violenta porque nós gritamos muito, ela é violenta por causa daquilo que o Senhor fala connosco no nosso coração. O Ruben e a Joana, eles já trouxeram a palavra do Senhor, ministraram a ceia para nós. Isto é uma bênção. Nós podíamos terminar hoje, podíamos terminar agora, aliás, e já estaríamos muito bem servidos. Mas eu quero ler convosco algo que está no livro de João, no capítulo 5. Nós vamos ler 15 versículos. Eu gostei dessa prontidão. Quem disse amém vai para o céu. Vamos ler 15 versículos. Vamos lê-los só uma vez também, tá? Não se preocupe. Mas eu gostaria muito que nos acompanhassem. Vai passar aqui também João 1:15. E a mensagem de hoje eu chamei de Casa da Misericórdia. Casa da Misericórdia. É sobre isto que vamos falar. Vamos chegar lá juntos, se Deus quiser. Então, a partir do versículo 1, no capítulo 5 de João, diz: mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para uma das festas religiosas judaicas. Dentro da cidade, próximo da Porta das Ovelhas, ficava o tanque que em hebraico se chama Betesda, com 5 alpendres cobertos em volta. Multidões de doentes, coxos, cegos e paralíticos estavam ali deitados à espera de um certo movimento da água. Depois, de vez em quando, vinha um anjo do Senhor que a agitava, e a primeira pessoa que nela entrasse logo depois ficava curada. Um dos homens que ali se encontravam estava aleijado havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube há quanto tempo estava doente, perguntou-lhe: queres ficar curado? Sim, disse o doente, mas não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque logo que a água se agita. Enquanto estou a tentar entrar, há sempre outro que se mete à minha frente. Jesus disse-lhe: levanta-te, enrola a tua esteira e vai para casa. Imediatamente aquele homem ficou bom, e enrolando a esteira começou a andar. Ora, este milagre foi realizado num sábado, e os líderes religiosos judaicos começaram a dizer ao homem que fora curado: não se pode trabalhar em dia de sábado, é ilegal carregares hoje com essa esteira. Mas ele respondeu: aquele que me curou é que me disse para o fazer. E quem foi que te mandou fazer uma coisa dessas? Perguntaram-lhe. O homem não sabia, pois, entretanto, Jesus desaparecera na multidão. Mais tarde, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: agora que estás curado, deixa de pecar, para que não te aconteça alguma coisa ainda pior. O homem foi ter com os judeus e disse-lhes que Jesus é que o curara. Então nós vamos ter a nossa base de 15 versículos para a nossa pregação, de 15 horas também. É tudo em 15 hoje. E sabem, Betesda significa Casa da Misericórdia, Casa da Graça. Este é o nome, Casa da Misericórdia. E como uma Casa de Misericórdia, como o nome indica, é suposto haver o quê naquele lugar, naquele momento? É suposto haver misericórdia. Muito bem, estamos juntos. É suposto haver misericórdia na Casa da Misericórdia. Por isso é que se chama Casa de Misericórdia. E nós percebemos neste cenário que havia
alguma coisa especial que acontecia naquele lugar, ou pelo menos toda a gente acreditava que havia alguma coisa, havia algum movimento, havia cura naquele lugar, havia misericórdia, pelo menos para com alguns doentes, alguns coxos, alguns cegos que precisavam dessa ajuda, precisavam de graça, de misericórdia sobre as suas vidas, sobre a sua saúde. E nós lemos que havia um fenómeno que acontecia, só que aquele homem que foi curado por Jesus, ele estava naquele lugar, nós não sabemos há quanto tempo, sabemos que ele estava doente há muito tempo, há quase 40 anos doente, naquela situação, naquela debilidade, mas ele estava ali, naquele lugar, há algum tempo, talvez há alguns anos. Ele estava na casa da misericórdia, ele estava no lugar certo, ele estava no momento certo, perto de onde alguma coisa poderia acontecer, só que ele não tinha ninguém que o ajudasse. Ele estava na casa da misericórdia, mas não tinha ninguém que tivesse misericórdia para com ele. Ele estava na casa da misericórdia, mas ele ainda não tinha experimentado essa misericórdia na sua própria vida. Sabem, a igreja, ela é suposto ser também uma casa de misericórdia. A igreja é a casa das misericórdias do Senhor. Nós vimos a igreja porque queremos não só apenas sermos confrontados, mas queremos encontrar alívio, queremos encontrar restauração, queremos encontrar cura, queremos encontrar crescimento, amadurecimento, queremos encontrar família, queremos encontrar misericórdia, mas às vezes a igreja não está à altura da casa da misericórdia que diz ser. Sabem, eu li esta semana, houve mais uma notícia de uma criança que infelizmente ela foi a um lugar onde ela devia ser protegida, ela foi a uma igreja onde devia ser cuidada, onde devia ser nutrida espiritualmente, onde devia ser nutrida também nas suas necessidades, onde devia ser amada, respeitada, e ela não foi respeitada, ela foi desrespeitada, foi abusada. Alguém se aproveitou, alguém que deveria exercer misericórdia para com esta criança, se aproveitou e exerceu os seus próprios interesses sobre essa criança, aproveitou-se da fragilidade. E isso acontece às vezes debaixo do teto da casa da misericórdia. É possível nós estarmos na casa da misericórdia, é possível nós estarmos no lugar certo e as coisas certas não acontecerem. É possível nós estarmos no lugar certo e dizer assim, eu estou aqui porque eu preciso de ajuda. Mas a pessoa ainda assim sente-se só, sente-se abandonada, sente-se totalmente invisível. É possível estar na casa da misericórdia durante anos, num ambiente onde nós falamos sobre cura, falamos sobre restauração, falamos sobre o amor de Deus, falamos sobre como Deus vai mudar as nossas vidas e a pessoa não muda. A pessoa não experimenta, a pessoa não sente, a pessoa não tem isso. Ela tem a teoria disso, mas não tem isso. Sabem, a igreja ela não pode viver apenas da pregação. A igreja tem que viver da pregação que se torna viva na vida das pessoas. Tem que viver de algo que traz resultados, que nós conseguimos perceber. Eu estava aqui e eu, fruto de estar na casa da misericórdia, eu já não estou mais aqui. Eu agora estou neste lugar que é melhor. Eu antes dizia 11 coisas que não devia. Eu agora digo 10. Estou quase a chegar ao 9. Nós não podemos achar que vir à igreja, vir a um ambiente religioso é suficiente, que estar simplesmente aqui, que vale alguma coisa em si mesmo. É simpático, é bom, é um sítio bom para se estar, mas nós precisamos que esse sítio ele ganhe vida em nós, nas pessoas que estão à nossa volta, nos nossos irmãos, nas pessoas que começam a estar aqui entre nós, porque a casa da misericórdia não pode apenas ter uma placa que diz misericórdia lá. Tem que ser um lugar onde a misericórdia ela se vê, ela se vive, ela se experimenta, quase que se cheira também. Então, é possível estarmos num ambiente religioso como aquele homem estava na casa da misericórdia durante tanto tempo, não só ele, outros também, e ainda assim não experimentar cura. Sabem, aquela parte da passagem que nós lemos do anjo que agitava as águas, isso foi um acrescento. Isso foi uma glosa, um acrescento extra que não está nos manuscritos originais da Bíblia. Isso era alguma coisa que as pessoas acreditavam, que haveria uma espécie de crença, mas não é sequer
sequer literal, não podemos dizer que é de certeza que era assim, não, isto era o que se acreditava. Algumas pessoas acreditavam que havia um anjo que ia lá e movimentava as águas. Certamente alguma coisa aconteceu naquele lugar, certamente as pessoas acreditavam porque alguém entrou na água e a pessoa saiu diferente. E sabem, há lugares onde nós estamos a ver a cura acontecer. Estamos lá na Casa da Misericórdia, as pessoas estão realmente a ter um encontro com Deus, alguém vai mudar de vida, mas não somos nós. Deus falou com alguém, nós percebemos, mas não falou connosco. Deus, alguma coisa de espetacular aconteceu, algo sobrenatural aconteceu, mas não foi connosco. E sabem, nós não podemos confiar apenas no movimento da água. Nós temos que confiar em mais alguma coisa. Porquê? Porque havia a Casa da Misericórdia, mas nós já lemos a história, não é spoiler, nós já lemos a história. A cura daquele homem não começou quando ele entrou na Casa da Misericórdia. A cura daquele homem começou quando Jesus entrou na Casa da Misericórdia. É diferente, nós podemos estar na Casa da Misericórdia, mas o que nós precisamos é que Jesus esteja aqui connosco. É que Jesus entre aqui neste lugar, em que Ele fale connosco, em que Ele mexa com as nossas vidas. Senão tudo o resto é irrelevante, está totalmente condenado ao fracasso, está condenado a caducar um dia. Todas as experiências boas que nós vamos ter com Deus, sem Jesus, elas caducam. Tudo o que nós vamos viver de Deus, todos os lindos conhecimentos bíblicos que nós temos, se Jesus não estiver em nós, não estiver connosco, tudo isso vai caducar, vai desaparecer, vai perder a sua relevância. É por causa de Jesus, é em Jesus que a Casa da Misericórdia deixa de ser uma letra, uma placa e passa a ser o lugar onde o Senhor realmente habita. Não é o movimento de água, é a voz de Jesus. E eu quero falar convosco sobre 3 coisas. A primeira é convicção. Sabem, muitas vezes a convicção, ela não é suficiente. E nós somos, a maior parte de nós que estamos aqui, nós temos fé em Jesus, nós acreditamos em Deus, nós acreditamos que o Senhor, Ele deixou connosco a sua palavra, que está na Bíblia, e que essa palavra, ela contém a verdade, aquilo que nos orienta, a razão pela qual nós nos vamos reger, a direção, a luz pela qual nós vamos reger as nossas vidas. Nós acreditamos nisso. É preciso ter muita fé para dizer uma coisa dessas. É preciso a pessoa ter um bocado de, pelo menos, de ousadia. Para a pessoa chegar em 2026 e dizer assim, não, a verdade não é tudo o que vocês quiserem dizer. A verdade está num livro que foi escrito há 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás. A verdade é isso. Algumas pessoas vão olhar para nós, elas não vão dizer nada, porque são simpáticas, são bem educadas. Mas elas vão pensar, ok, menos um, perdemos um. Mais uma pessoa que não está bem. É loucura. Se te faz bem, pronto, Deus. Se isso de Deus te faz bem, ainda bem. Se te faz ser uma boa pessoa. Mas é loucura isso. Então, nós acreditamos nisso, nós, para defendermos este tipo de coisas, temos que ter um pouco de convicção, um bocadinho de convicção. Só que a convicção, muitas vezes, não é suficiente. Aquele homem, ele tinha convicção. Ele tinha convicção. E ele explicou a Jesus, se eu entrar nesta água, se eu for o primeiro a chegar, se eu for o primeiro lá, é a Casa da Misericórdia, mas só um é que ganha. É a Casa da Misericórdia, onde só o primeiro é que ganha. É parecido com o Euromilhões. É muito boa a ideia, mas só um é que vai ganhar. E às vezes nenhum vai ganhar. É o melhor negócio de sempre. Não é? Às vezes ninguém ganha, mas se alguém ganhar, ganha só um. É a misericórdia, mas é a misericórdia apenas para um. Notem só. E ele tinha esta convicção, se eu conseguir entrar no tanque e conseguir entrar primeiro, eu vou ser curado. Só que essa convicção, ela estava presa a um mecanismo especial. Tinha que ser ali. Tinha que ser naquele lugar. Tinha que ser naquele momento, quando as águas fossem agitadas. Imaginem, estar ali constantemente a olhar para a água. Será que se está a mover? Será que é agora? Será que é a hora? Será que alguém se enganou e atirou-se para a água e não havia movimento nenhum? Tomou banho só. E muitas vezes, nós somos assim também. Nós olhamos para certos fenómenos, nós somos marcados por certas coisas que são de Deus, certas coisas onde Deus está a agir e nós criamos uma convicção à volta daquilo. Dizemos assim, o Senhor falou comigo aqui neste lugar, logo o Senhor só fala comigo neste lugar.
Foi aqui neste momento, neste lugar, que o Senhor se revelou ao meu coração. Então eu só vou conseguir aceder a Deus se eu estiver aqui, exatamente aqui neste lugar. Então eu nunca mais posso sair deste lugar. Há este novo fenómeno, há este novo ministério, há esta nova igreja, onde o Senhor está a falar. Então vamos todos para lá. E muitas vezes nós nos levamos por estes fenómenos, porque muitas vezes nós estamos presos não necessariamente a uma convicção em Jesus, mas a uma convicção a um lugar, a um fenómeno, a uma oportunidade qualquer. E elas vão mudando de tempos em tempos e nós vamos correndo atrás delas de tempos em tempos. Vamos andando atrás, assim, tipo procissão, à procura do lugar onde o Senhor está realmente a falar. Será que nós queremos mais nos fenómenos do que em Jesus? Será que nós queremos mais nos fenómenos do que em Jesus? Nós queremos na inspiração. Eu tenho que me sentir inspirado. Nós queremos nas nossas emoções, que é a maneira como esta pessoa fala, a maneira como ela olha, a maneira como o ambiente que a gente cria. Será que nós estamos conectados a ambientes, conectados a fenómenos, a atmosferas? Nós estamos, na verdade, ligados a um ambiente onde Jesus pode ou não participar. Se Jesus vier, olha, ainda bem para Jesus, quase. Porque o ambiente estava top. O ambiente estava ótimo. E muitas vezes nós olhamos para estas coisas e isso se torna suficiente. Então eu vou repetir, será que nós queremos mais em fenómenos do que em Jesus? Nós achamos que a nossa vida vai mudar se houver um culto especial, se houver uma conferência especial, se houver uma palavra profética especial, um ambiente qualquer. Nós criamos conceitos místicos especiais para despertar alguma coisa nova em nós e ficamos entusiasmados e empolgados. É isso que é necessário para a nossa vida mudar. É isso que é necessário para nós tomarmos algumas decisões que nós precisamos de tomar. É isso que é necessário para nós vivermos melhor. Alguns de nós só precisamos de viver melhor. Tu já estás no bom caminho, mas só precisas viver melhor. Será que o Espírito Santo não é Espírito Santo suficiente? Precisa de uma atmosfera para o ajudar. Precisa de um ambiente, senão ele não consegue. Não tem, está limitado, está aprisionado, está à espera do ambiente certo. Cria aí um ambiente para eu poder fazer alguma coisa. E algumas vezes nós temos esta postura. Algumas vezes nós que seguimos a Deus, nós temos mais fé no ambiente do que em Jesus, mais expectativa no evento do que no Senhor do evento. Nós temos mais esperança no fenómeno, nós temos mais fome daquilo que nós vemos com os nossos olhos carnais e não aquilo que nós vemos com os nossos olhos espirituais. A fé cristã não é acreditar que algo especial pode acontecer, é confiar que Jesus está presente, e porque Ele está presente, aquele momento é sempre especial. Pode sempre alguma coisa acontecer onde Jesus está. Se nós defendemos demais alguma coisa do que de Jesus, nós estamos à mercê de muitas coisas que vão mudar ao longo do tempo. Tudo vai mudar. Eu prometo-vos, daqui a 10 anos, a CCLX vai mudar. Vai ser outra igreja, vai ter outros ambientes, vamos cantar outras canções. Vamos fazer umas coisas que as igrejas depois vão estar a fazer na altura. Isso é normal. Será que estamos à espera dessa mudança para alguma coisa? Isso vai mudar alguma coisa no âmago, no centro da nossa fé? Eu espero que não. Estamos condenados se assim for. Então nós não podemos ter convicção apenas. Nós não podemos ter convicção apenas num ambiente, num lugar, numa atmosfera. Nós temos que ter convicção naquele que realmente garante que as coisas acontecem. A convicção em Jesus Cristo. A segunda coisa é competência. Nós podemos ter convicção, a convicção é nossa, mas a competência é de Jesus. A convicção é nossa, mas a competência é de Jesus. Eu não estou a falar de competência no sentido empresarial, no sentido de trabalho, eu estou a falar de capacidade, de autoridade, de capacidade para fazer acontecer. Competência para dizer alguma coisa e isso acontecer. Essa é a verdadeira capacidade. E muitas vezes não é preciso força para isso. Quem tem competência, por exemplo, se alguém tem mesmo competência, se alguém tem capacidade, quando alguém tem autoridade, a pessoa, o que ela diz acontece. Ela está sentada onde ela continua a estar sentada. Ela diz uma palavra e alguém executa. Isso é capacidade.
Alguns de nós estamos a confundir força com capacidade, força com competência. Então nós estamos a forçar alguma coisa em vez de nós ganharmos autoridade sobre as situações. Nós estamos a forçar algumas coisas, por exemplo, espiritualmente. Nós queremos combater algumas coisas espiritualmente. Queremos combater alguns duelos mentais, queremos combater questões espirituais que vivemos ou que pessoas à nossa volta vivem. Queremos combater isso com força. Eu vou-te prender, eu vou-te tirar isto, eu vou mudar os códigos, eu vou-te pôr este cadeado, eu vou não sei o quê, etc, etc. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Não é esse tipo de força. É contra as hostes espirituais da maldade que habitam nos lugares celestiais. A nossa autoridade tem que vir do Espírito Santo. Não é preciso, mas também não há nada contra. Não é preciso gritar muito. Também não há nada contra. Não é preciso marcarmos um culto. Alguns conhecem esta expressão, o RTT, não é? Também pode-se marcar, está tudo certo. Nada contra. Vamos a isso, vamos a todas com tudo. É só preciso dizer, confiando no nome, que é sobretudo o nome. O nome santo e poderoso de Jesus. Alguns de nós tentamos forçar situações porque nós não dobramos o joelho mais. Passou de moda. Já não se ora mais. Já não se ora em nome de Jesus. Temos que ter outra coisa nova para fazer. O nome não vai mudar. A autoridade está nesse nome. É sobre esse nome. E é por causa deste nome que nós, como igreja, recebemos a autoridade. Não é nossa, é-nos conferida para nós expulsarmos demónios, para nós orarmos por cura. E nós precisamos de interceder por cura na nossa igreja. Precisamos muito. É sobre esse nome, com essa autoridade. Essa competência, ela vem de Jesus, ela não vem de nós. Nós podemos ter a convicção, mas nós precisamos da competência. Aquele homem, ele tinha um desejo. Ele queria ser curado. Mas ele não tinha capacidade. Eu não consigo chegar mais rápido que os outros. Eu tento, mas há sempre alguém que me ultrapassa. Eu sei que eu não vou ser capaz. Eu não consigo chegar ao tanque. Ele não conseguia competir com os outros. Ele não conseguia vencer as suas limitações, a sua condição. Jesus não lhe perguntou se ele consegue. Jesus não chegou ao pé dele e disse assim: consegues? Tu consegues chegar até ao tanque? Está aí. Cura, consegues. Jesus não perguntou isso. Jesus perguntou: queres? Então Jesus não nos pergunta coisas que nós não conseguimos. Jesus não nos vai pedir para nós fazermos mais do que aquilo que nós somos capazes. Agora, Jesus vai nos perguntar se nós queremos. Tu queres realmente a vida que tu dizes que tu queres? Tu queres realmente a paz que tu dizes que tu queres? Tu queres realmente a libertação que tu dizes que tu queres? Tu queres realmente ser um novo homem, uma nova mulher? Queremos realmente isso? O que o Senhor nos pergunta é: queres? Não é se nós conseguimos. A resposta ao conseguimos, ela está dada, tá? A resposta ao queres também. Ou conseguimos? Não, nós não conseguimos. Nós não somos capazes. Nós somos capazes de não conseguir. Isso sim, nós somos muito competentes em não conseguir. Mas também, ao mesmo tempo, o nosso Senhor Jesus, Ele é muito competente em garantir que mesmo que nós não consigamos, Ele consiga no nosso lugar. Então substitui o consegues pelo queres. Vamos desistir de sermos aquelas pessoas que precisam de conseguir fazer as coisas. Vamos passar a ser as pessoas que querem fazer as coisas no nome de Jesus, com a ajuda de Jesus, por causa de Jesus. Dizer assim: eu não consigo sozinho. Com Jesus, talvez. Com Jesus, certamente. Consegues? Queres? Esse detalhe ele é essencial. Jesus ele não vai ter connosco pela nossa capacidade, nem pela nossa vontade, nem pela nossa força, nem por a maneira como nós queremos, nem pela maneira como nós expomos que queremos. Aquele homem ele tinha tudo isso e ele explicava tudo. O que Jesus vai dizer é: queres? Se nós dissermos que sim, então Jesus começa a operar na nossa vida, como ele fez com aquele homem. A conversa mais simples de sempre: tu queres? Eu sim, mas eu não consigo por causa disto, aquilo. Levanta-te.
E muitas vezes nós queremos discursar muito e conversar muito com Jesus, e o que nós precisamos é de começarmos a ouvir o que Ele tem para nos dizer, a sermos obedientes ao que Ele tem para nos dizer, a confiar nele. Levanta-te, enrola a tua esteira, anda. Essa competência não estava nas pernas daquele homem, já não funcionavam. A competência estava na palavra de Jesus. E muitos de nós deixamos de olhar para as palavras de Jesus. Nós não queremos saber assim tanto do que as palavras de Jesus dizem. Não olhamos para aquilo que Jesus disse na sua palavra, na Bíblia. Não estamos muitas vezes atentos para aquilo que Jesus nos diz. Quando nós estamos juntos, quando estamos num momento como este, e o Senhor está a colocar as suas palavras na nossa mente para nós conseguirmos compreender. E nós não prestamos tanta atenção assim. Presta atenção nas palavras de Jesus. Elas escondem o poder que tu precisas. A cura, ela não veio da capacidade do homem, ela veio da autoridade da palavra de Jesus. Ela virá sempre dessa autoridade. Então, mais do que todas as coisas que nós temos aqui, o que nós precisamos de estar atentos é ao que é que o Senhor está a falar, o que é que Jesus está a dizer, o que é que Jesus quer. É aí que está a cura. Jesus não mandou aquele homem fazer algo que ele não conseguia. Ele deu-lhe o poder para ele fazer algo que ele precisava. E o terceiro ponto é compreensão. Talvez eu e tu, nós saibamos explicar muito bem o que é que se passa connosco. Nós sabemos explicar a nossa vida. Sabem, eu conheço pessoas que elas são altamente racionais e que têm uma estrutura de pensamento brilhante. A pessoa consegue articular, usa as palavras, clareza, diz as coisas, que explica os sentimentos. Só que há uma diferença entre nós explicarmos uma coisa e nós compreendermos a nossa situação, compreendermos, olha, a mim falta-me capacidade aqui, eu não consigo fazer isto por causa daquilo que aconteceu na minha vida lá atrás. Uma coisa é nós procurarmos compreender isto, outra coisa é nós sermos curados. Alguns de nós compreendemos muito bem. Nós compreendemos muito bem as coisas. Nós compreendemos quem nós somos, nós compreendemos que não é suficiente, nós compreendemos que precisamos de alguma coisa mais, precisamos da ajuda de Deus e sabemos explicar isso. Isso está compreendido. E é diferente sermos compreendidos de sermos curados. A cura é mais importante do que a compreensão. E eu quero ter cuidado aqui. Sermos compreendidos é muito importante. Sentarmos e estarmos em comunhão com alguém e ouvirmos o que as pessoas têm para dizer é um caminho para a cura. E às vezes nós não precisamos dizer nada, só precisamos de estar ali. Alguns de nós achamos que nós temos que ser consagrados ao ministério para nós podermos servir melhor as outras pessoas. Ora, experimenta só sentar com as pessoas. Ouve só o que elas têm para dizer. E depois vamos orar sobre isso. E diz, Senhor, tudo o que essa pessoa disse faz melhor. Amém. Isso vale muito. Isso faz muita diferença. Isso faz uma diferença que às vezes nós não sabemos o que é que estamos a fazer. Nós não sabemos que estamos a ser usados por Deus como instrumentos de cura na vida de alguém. Ser compreendido é muito importante. E alguns de nós sofremos só porque ninguém nos compreende. Ou porque nós acreditamos que ninguém nos compreende. Isso também é verdade. Alguns de nós não arriscamos em procurarmos compreensão. Não arriscamos em procurarmos amigos. Não arriscamos em procurar mesas e lugares onde pessoas podem nos ouvir. E achamos que ninguém está disponível para nos ouvir. Isso não é verdade. Há uma igreja aqui. Há pessoas disponíveis para ouvir, sim. Há pessoas disponíveis para sentar contigo, sim. Há pessoas disponíveis para ouvir a tua história esquisita. Sim. Okay? Elas vão fazer o seu melhor para não te julgar. Tá bem? Mas se elas falharem em alguma coisa, ainda assim elas vão estar ali contigo. Há pessoas aqui nesta igreja, sim, que caminham com outras pessoas. Há pessoas aqui nesta igreja que sentam sim contigo, se tu procurares. Há pessoas que se tu pedires uma oração, elas vão orar contigo sim. Então não é verdade que não há ninguém. Talvez não há toda a gente. Talvez não estamos todos na mesma frequência em relação a isso. Ok, mas não é verdade. Não é verdade. Não aceites, não acredites no que a tua mente te diz, se a tua mente te diz que tu não vais ter ninguém ao teu lado. Se a tua mente te diz, se há alguma coisa foi plantada no teu coração a dizer que tu não tens direito, o tipo de história que tu tens, não tens direito a sentar com ninguém,
Não tens direito a que alguém venha e ouça a tua história e ore contigo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso nunca será verdade na Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus é uma mesa grande onde toda a gente pode encontrar o seu lugar. Contam histórias estranhas, esquisitas que têm. Histórias muito esquisitas. Histórias muito esquisitas que se contam aqui nesta casa. Muito. Mas ficam todas aqui. Toda a gente fica aqui. Isto é a Igreja. Então, se há alguém que está a ouvir isto e que sabe que é para si, é para ti, então, o meu desafio para ti é... Eu tenho os números de telefone de todos os líderes desta igreja. Todos. Escolhe o que tu preferes. Escolhe 3. Eu vou-te mandar os números. Eles sabem, eles estão habituados a essas coisas. Diz assim, olha, o pastor Joel é que me enviou. Ou então escolhe-me a mim, pronto. O pastor Joel é que me enviou para tu seres meu amigo. Experimenta isso. E depois daqui a 2 semanas a gente fala. Pode ser assim? Eu acho que é acessível isso. Então nós não podemos desprezar a compreensão. Nós não podemos desprezar a importância que é nós sermos compreendidos. Mas nós precisamos de ter cuidado, porque nós não viemos à igreja apenas para sermos compreendidos. Nós viemos aqui e nós estamos aqui para sermos curados, para sermos cada vez mais saudáveis. Então nós precisamos ser compreendidos, sim, mas nós precisamos, na verdade, que esta compreensão ela não permaneça apenas no lugar de compreensão. Eu compreendo o que é ser humano, eu quero transformação. Nós precisamos ser mais ambiciosos. A Bíblia diz em Hebreus que o Senhor Jesus ele não é como outros sacerdotes, Ele não é como outros mediadores que morreram e que vieram e que não sabem o que é. Não é como outros enviados que não têm sensibilidade, não têm empatia. Ele se fez carne, como nós ouvimos hoje. Ele encarnou, Ele sabe o que é ser humano. O Senhor Jesus compreende-nos. O Senhor Jesus compreende a natureza humana. Ele sabe o que é, literalmente, sabe. Mas o Senhor Jesus nunca nos disse que nós devemos ficar como nós estamos, ainda assim. Ele compreende-nos e Ele chama-nos para um caminho. Por isso é que quando aquele homem, ele explica a Jesus, eu não tenho ninguém, eu estou aqui há muito tempo, eu passei por isto e por aquilo, eu vou ser ultrapassado, porque eu já tentei outras vezes e aconteceu sempre isto, alguém vai sempre em primeiro lugar. Há espaço para ser ouvido, há espaço para ele falar, mas Jesus não fica preso àquela explicação. Jesus não fica conformado, ok, se é assim, é assim. Pronto, olha, lamento, um abraço aí, Deus te abençoe. Eu sou Deus, mas... Jesus não fica preso a essa explicação. O que Jesus faz é, vamos para o nível seguinte. Ok, esta é a explicação. Agora vamos à procura do lugar de cura. Vamos à procura do lugar de transformação. Ser compreendido é importante, mas não é o mesmo que ser curado. Alguns de nós estamos confortáveis em sermos apenas compreendidos. Eu quero apenas ser compreendido. Eu quero apenas ser eu estou aqui porque eu sou compreendido. Graças a Deus por isso. É bom, ainda bem que tu estás aqui, ainda bem que eu estou aqui, ainda bem que estamos todos aqui, e ainda bem que encontramos algum conforto, algum alívio em estarmos aqui sabendo que nós somos nós, com todas as nossas qualidades, com os nossos defeitos. Ainda bem que temos compreensão nesta casa, neste lugar, mas nós não podemos ficar confortáveis neste lugar de apenas compreensão. Nós não podemos ficar confortáveis num lugar de compreensão que somos todos pecadores, sabes? Somos todos pecadores. Isso não é o lugar para onde nós fomos chamados. Nós fomos chamados a um lugar de inconformismo com essa realidade, sabendo que ela vai sempre estar aqui connosco. Esse é o nosso melhor amigo, sempre à nossa espera, à porta. O pecado jaz à porta, uma expressão interessante ali em Gênesis a propósito de Caim. O nosso pecado também jaz à porta. Quando nós acordamos, ele fica, então, o que é que vamos fazer hoje? Eu não tenho tempo, sabes que eu hoje vou para a escola. Sim, eu também vou. Eu posso ir onde tu quiseres, eu vou contigo. Mas eu tenho compromisso. Eu espero por ti, não te preocupes. Se não for durante o dia, durante a noite eu espero por ti. Se não der hoje, amanhã eu cá estarei, disponível para nós fazermos coisas juntos. Eu gosto tanto de fazer coisas em comum contigo. O nosso pecado é assim, ele nos conhece, ele se adapta, ele é paciente. Parece amor, mas não é. Nós não podemos ficar confortáveis no sítio em que somos pecadores. Nós temos que querer algo mais. Porque a Bíblia não nos chama para enaltecer o facto de nós somos pecadores. A Bíblia o que nos ensina é que nós somos sacerdócio real. Nós somos uma nação santa, separada, um conjunto de pessoas
que são separados para uma vida diferente. Então nós precisamos de reclamar essa vida para nós. Nós precisamos de lutar por essa vida, lutar pela santificação também. Jesus, Ele compreende-nos, mas Ele não nos deixa presos à explicação da nossa dor. Ele não nos deixa lá. Ele não te vai deixar lá também. E talvez tu estás a ouvir isto hoje porque Ele te está a incomodar, a ti e a mim. Dizer assim, isto não é suficiente, há algo mais. Há algo ainda melhor. Há mais santidade à nossa espera, há decisões melhores para nós tomarmos. Ainda há coisas que nós podemos abandonar. Ainda há coisas que nós podemos fazer ainda melhor para a glória de Deus. Nós podemos amar mais. Nós podemos ser ainda mais longânimos, podemos perdoar mais. Nós podemos ser agentes de paz e de restauração num mundo onde toda a gente quer lutar. Eu não sei se já perceberam, mas está toda a gente um bocado estressada. Todo mundo. Nós sermos pessoas que trazem o Evangelho da paz. Dizer assim, eu não vim resolver o mundo. Eu não vim resolver todas as questões. Eu vim resolver a questão fundamental do coração do homem. O Senhor fez isso comigo, eu vim trazer esta mensagem para ti também. Então será que nós queremos ser curados? E será que nós queremos permanecer curados? Depois daquele momento em que o homem foi curado, Jesus encontra-o novamente no templo. E ele diz, olha, foste curado, mas toma atenção. Se não tomares atenção, deixa o pecado. Se não fizeres, algo pior pode te acontecer. Eu fiquei a pensar, eu estava a ler isso, o que é que de pior pode acontecer a alguém que fica 38 anos aleijado? Que sabe daquela condição, ultrapassado na vida, nunca teve acesso à cura que tanto precisava durante anos. O que é que de pior pode acontecer? Pode acontecer coisas piores. O chamado de Jesus é claro. Ele está a dizer, há mais do que a cura naquele momento. Há mais do que apenas nós vivermos algo, ainda que milagroso da parte de Deus hoje. Há algo mais para nós. Pode ser algo mais melhor, mas pode ser algo mais também pior. A cura não pode ser o momento final. A cura é apenas um momento, um ponto de partida para uma nova vida. Para uma vida com ainda mais qualidade. Uma vida onde nós podemos ser ainda mais frutíferos. Uma vida onde podemos ter ainda mais liberdade. Então, alguns de nós olhamos para eventos e momentos em que fomos curados, olhamos para eventos e momentos em que o Senhor tocou no nosso coração, olhamos para milagres físicos que nós vivemos na nossa vida, que nós vimos outros viverem também, e achamos que isso é o ponto final. A cura é um lugar, é um momento, mas aquilo que o Senhor nos chama a viver é para o resto das nossas vidas. Nós somos curados para vivermos o resto das nossas vidas. Nós somos curados para nos permitirmos viver uma vida ainda melhor. E nessa vida ainda melhor que está à nossa espera, há objetivos, há expectativas da parte do Senhor para nós. Há uma vida de santidade e de obediência à nossa espera. A cura é graça, graças a Deus por isso, e nós precisamos de orar por cura. Irmãos, orem por cura, intercedam por isso, nós estamos a precisar. Mas a vida curada exige resposta, exige obediência, exige santidade. Tudo coisas que hoje em dia nós gostamos muito de falar. A vida curada, a vida de alguém que está curado é uma vida de ligação com Deus. É uma vida agora que nós fomos curados. Agora que nós percebemos que havia uma vida melhor para nós, vamos viver esta vida. Não é uma vida de conformismo. Olha, o Senhor tocou no teu coração, foi tão bom naquele domingo há um ano atrás. Foi tão bom naquele momento, até choramos. E tudo. Não, tem que haver mais. Tem que haver mais. Por isso é que nós vamos dizer coisas na igreja que vão sempre soar impopulares. Dizer assim, o Senhor ama-te. O Senhor ama-te e Ele vai-te curar da pior doença, que é a doença da morte. O Senhor ama-te. O Senhor Jesus morreu na cruz. Nós chiamos por algo que já aconteceu. Não há mais nada para fazer. Está totalmente consumado. Todo aquele que se arrepende, todo aquele que olha para a cruz com fé e arrependimento alcança isso. É o prémio supremo para o ser humano. Não interessa se é hoje, a primeira vez que estás a ouvir isto, não interessa se foi há 20 anos atrás, vamos receber o mesmo prémio, bem justo. Isso é o Evangelho. O Evangelho é isso. Mas agora que nós fomos alcançados pelo Evangelho, agora que fomos curados, nós precisamos de viver uma vida que honre esse Evangelho. Nós precisamos de viver uma vida santa.
Nós precisamos dizer assim: eu reconheço o Senhor Jesus no meu coração, e porque eu reconheço o Senhor Jesus no meu coração, eu não vou tomar decisões que sejam contrárias à vontade dele. Eu vou viver a expectativa que Ele tem para mim. Nós que somos casais e casados e queremos casar, eu vou acasalar, mas primeiro eu vou casar. É uma bênção. Casalar é ótimo. É bênção. Mas primeiro vamos casar, porque é o que o Senhor diz. Nós não vamos viver de acordo com as nossas paixões e orientações apenas, porque nós não queremos apenas viver de cura em cura, de fenómenos em fenómenos, nós queremos viver uma vida de quem está curado. Isso exige coisas que todos nós desejamos ardentemente: obediência e santidade na nossa vida, largar coisas. Então nós somos chamados a sermos curados ao lugar de cura, à casa de misericórdia, mas nós também somos chamados a sairmos desta casa de misericórdia para uma vida nova com Jesus. O mesmo Jesus que olha para aquele homem e que Ele é que vai ter com ele. Olha para aquele homem antes que ele se pudesse levantar, antes que ele pudesse dizer alguma coisa. É Jesus quem pergunta, é Jesus quem chega primeiro, é Jesus quem inicia a conversa, é Jesus quem pergunta: o que é que tu queres? É Jesus que senta e ouve, que para por aquele homem, olha para ele e nota nele. É Jesus que diz: levanta-te. É o mesmo Jesus que hoje vem ter com cada um de nós. Ele olha para nós. Ele sabe a nossa vida. Ele sabe as nossas explicações. Ele conhece as nossas justificações. Não há nada que nós possamos dizer que eu não sabia disso, afinal. Isso não vai acontecer com Jesus. Ainda assim, Ele vem ter connosco. E a mesma pergunta que foi lançada para este homem, nós podemos aceitá-la para nós também. Será que nós queremos ficar curados hoje? Nós queremos realmente ficarmos curados. Nós queremos realmente sermos transformados. Nós queremos realmente abandonar algumas coisas na nossa vida. Não apenas sermos compreendidos, nem ouvidos, nem validados na nossa dor, mas sermos curados, sermos levantados do chão, sermos restaurados para uma vida nova. Será que nós queremos isso hoje? Vamos ficar de pé. Um dos nossos desafios como cristãos vai ser sempre nós voltarmos a alinhar a nossa vida com Jesus. É muito fácil isso se desalinhar. E esse desafio ele vai nos acompanhar sempre. Ainda bem que nós temos Jesus connosco. Jesus ele não está a contar as vezes que nós precisamos dele. Ele não está a contar as vezes que nós olhamos para ali à procura de um fenómeno qualquer, num tanque qualquer, à procura que Deus se movesse, cheios de ambição, de beber a água toda do tanque. Eu vou entrar lá e o tanque está aqui, o tanque é este. E ficamos ali como se Jesus fosse apenas um adereço. Olhamos o tanque: Jesus, eu sei os tanques onde tu andaste, eu sei os sítios onde tu foste, eu sei o que é que tu fizeste, estavas ali parado à espera de cura, uma coisa que tu nunca ias receber, voltaste atrás, à procura de um amor que ninguém ia te dar, voltaste para situações. Porquê é que voltaste para ali? Porquê é que fazes coisas que tu dizes que não queres fazer? Porquê é que fazes o contrário do que tu dizes que vais fazer? Porquê é que Jesus não tem esta conversa connosco? O que Jesus quer fazer hoje, Ele quer trazer cura para todos aqueles que disserem que sim. Então, os lugares onde nós estamos habituados a estar, as esteiras onde estamos habituados a deitar, Ele quer mudar isso tudo. Ele quer mudar o passado, a força do passado em nós. Dizer assim: olha, o teu passado chama-se passado. Não és tu. Não é quem tu és. O teu passado é passado. Não é quem tu és. Não precisas mais carregar
essa bagagem contigo como se fizesse parte da tua identidade. Quem é que disse que faz parte da tua identidade? Quem é que disse que tinha que ser assim? Quem é que te prendeu aí? Quem é que disse que essa mobília das experiências do passado, ela precisa de estar sempre aí na tua casa? Quem é que disse isso? O Senhor Jesus é aquele que nos manda nós enrolarmos as nossas esteiras, pegarmos naquilo que nós não precisamos mais. Diz assim, agora avança para a tua vida. As feridas que nós temos, elas não precisam mais de ser a nossa identidade. Nós não precisamos de olhar para nós como pessoas permanentemente feridas. O pecado já não tem que ser mais o nosso porto de abrigo, o nosso lugar, a nossa casa, o nosso melhor amigo. Como é que vamos fazer hoje? Jesus, Ele está aqui, Ele está neste lugar. E quando Ele está presente, verdadeiramente nós estamos numa casa de misericórdia. Então eu gostaria que nós pudéssemos orar uns pelos outros hoje. Não interessa qual é a situação. O que interessa é, eu quero ficar curado. Eu quero ficar curado. Eu estou cansado ou cansada, mas eu quero ficar curado. Eu já tentei fazer de outras maneiras, mas eu quero ficar curado ou curada. E o Senhor Jesus, Ele é o dono da competência, da capacidade. Ele é o dono da autoridade. É no seu nome que nós vamos orar. Então, se tu queres ficar curado ou curada, se tu queres confiar em Jesus, se tu queres entregar a tua vida a Jesus verdadeiramente, então eu quero te convidar a fazer esta oração. E como eu disse, nesta igreja, nós não somos perfeitos, mas as pessoas não ficam sozinhas. Tu podes levantar a tua mão onde tu estás e eu posso te garantir que alguém vai orar contigo. Alguém vai sair do seu lugar e vai ter contigo e vai fazer o seu melhor para invocar a presença de Deus na tua vida. Há aqui alguém que quer receber oração? Vejo ali uma pessoa ali atrás. E se tu quiseres receber oração onde tu estás, não precisas de sair do teu lugar, está bem? Simplesmente levanta a tua mão e diz assim, olha, eu quero isso sim. Eu quero fazer este caminho novo com Jesus. Eu quero ter um caminho melhor, mais saudável. Eu quero ter mais saúde na minha vida. Então levanta a tua mão e baixa a mão apenas quando alguém for ter contigo. Não queremos que ninguém fique sozinho. Tá bem? Então vamos baixar as nossas cabeças. E sabem, quando nós oramos, nós estamos a fazer algo muito sério, porque nós estamos a invocar a presença do Senhor. Nós estamos a invocar a presença de Deus. Nós estamos a chamar, a clamar pela presença de Deus para que Ele faça alguma coisa. E se Ele fizer, as coisas mudam. Se Ele fizer, as coisas mudam, as coisas são transformadas. Então isto é algo que tem o potencial de mudar as nossas vidas. Quando alguém está a receber oração, nós temos duas escolhas. Nós podemos ficar no nosso lugar, podemos ficar apáticos, podemos ficar na expectativa, ou nós podemos participar também. Todas aquelas pessoas que estavam no tanque, à espera de serem curadas, elas estavam na expectativa de receberem a sua cura, de receberem para si. Coxos, cegos, doentes, à espera de um livramento que tanto precisavam. Mas hoje, como igreja, nós somos chamados não apenas a olharmos para nós, somos chamados a olharmos uns para os outros. Mesmo que seja uma pessoa, nós podemos nos unir em oração. Nós podemos levantar o nosso clamor, podemos levantar as nossas vozes. Nós podemos dizer assim, eu quero fazer parte, nem que seja com a minha oração, eu quero contribuir com a minha parte, para que o Senhor, Ele continue este caminho de cura na vida desta pessoa. Então vamos no nosso lugar, vamos começar a orar. Vamos ser realmente uma igreja que ora. Não que olha para alguém que ora, mas uma igreja que ora também. Com as tuas próprias palavras, com a tua voz. Vamos começar a levantar este clamor. Vamos começar a criar aqui um ambiente de oração.
uma corrente de oração. Em nome de Jesus. Senhor, fala conosco, Pai. Deus, não permitas que, como tantos estiveram no tanque e saíram de lá iguais, que nós estejamos aqui neste lugar e saiamos iguais também. Senhor, mostra-te, revela-te a cada um de nós e mostra, Senhor, aquilo que Tu podes fazer nas nossas vidas. Que em nome de Jesus haja cura neste lugar. Que em nome de Jesus haja cura neste lugar, haja restauração neste lugar, haja transformação de vidas neste lugar, haja novidade de vida neste lugar. Perdoa-nos porque muitas vezes olhamos para coisas que não são importantes porque não és Tu. São sobre Ti, mas não és Tu. Nós olhamos hoje para Ti e reconhecemos que só de Ti vem a verdadeira cura. Fala connosco em nome de Jesus.